Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre teoria da evolução, tá? Vamos estudar um pouquinho como é que se deu as transformações das espécies e os principais pesquisadores aí que mais estudaram, que mais desenvolveram técnicas de estudo relacionadas à teoria da evolução. Só para a gente lembrar, não se esqueçam, né? A gente, quando fala de teoria da evolução, a gente, em hipótese alguma, vai falar aquela história: o homem veio do macaco, isso não existe, ok? Tanto a gente quanto os macacos de diversos tipos, de diversas espécies, né? Viemos de algum ancestral em comum, muito do passado, de alguns milhões de anos atrás, e a partir dele que gerou tudo isso que a gente conhece de vida dos primatas, né? A partir desse ancestral comum, né? E a gente está nesse meio. Então a gente não veio do macaco, mas a gente veio de um ancestral muito diferente do que a gente é hoje, ok? E a gente vai estudar as duas teorias da evolução que são muito importantes, que é a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, deixa eu falar um pouquinho só do Lamarck e do Darwin, né? O Lamarck ele nasceu no século XVIII e a teoria dele ela se desenvolveu um pouquinho melhor no século XIX. Então, no começo de 1800 alguma coisa, aí ele começou a fazer os estudos da teoria dele, tá? O Darwin já é do século XIX, ok? E as teorias dele vieram depois das teorias do Lamarck, inclusive o Lamarck contribuiu demais. Vocês vão perceber que a teoria hoje que é aceita, a gente vai discutir isso aí, mas a teoria que é aceita hoje é a teoria de Darwin. Mas é extremamente importante a gente entender as teorias do Lamarck, graças a ele, que ele deu um pontapé inicial muito importante com esses estudos aí. E graças a ele que o Darwin fez alguns, né, desenvolveu mais os estudos da teoria da evolução e chegou nas teorias que a gente vai entender agora. Então, em nenhum momento, quando a gente estuda, analisa a história da ciência, assim, quando a gente analisa esses pontos históricos, a gente pode achar que alguma teoria não é válida ou que o cara não foi importante para o período, porque foi sim, graças a ele, é que outros estudos, né, foram feitos, é que outros pesquisadores utilizaram a teoria dele, então é extremamente importante a gente entender esse lado aí da ciência, ok? É, a teoria de Lamarck ela é chamada de uso e desuso. Então, o que o Lamarck dizia? Quanto mais você usa alguma coisa, melhor vai ficando, mais se desenvolve e é passado para as próximas gerações, ok? Então, essa é a teoria do Darwin, do Lamarck. A do Darwin dizia o seguinte: é a seleção natural, ou seja, o ambiente vai selecionar os indivíduos mais adaptáveis daquela espécie. Ok? Vamos entender ela. O melhor exemplo para a gente entender é a história das girafas, a teoria das girafas aí. Segundo Lamarck, o que aconteceu para as girafas terem um pescoço maior? Então, numa primeira geração, elas tinham pescoços razoavelmente menores, né? Aí toda vez que elas precisavam se alimentar de comida mais alta, ou pela preferência delas, se elas queriam se alimentar de folhas em regiões mais altas nas árvores, elas esticavam o pescoço, né? Então as girafas de uma geração esticavam cada vez mais o pescoço e iria se desenvolvendo, e isso passava para as gerações futuras. E aí essas gerações continuavam cada vez mais buscando alimentos no alto, esticava cada vez mais o pescoço, e o pescoço se desenvolvia um pouco mais e passava para a próxima geração, e a próxima geração tinha um pescoço cada vez maior e esticado cada vez mais. E essa era a teoria do Lamarck. Quanto mais você usa, melhor desenvolve. Quanto menos você usa, mais atrofia, você vai perdendo aquele material. Ok? Essa teoria não está mais aceita, não é mais aceita, porque o Darwin veio com a teoria da seleção natural. O que ele diz em relação às girafas? Num passado muito distante, alguma mutação genética, isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece em milhares, talvez milhões de anos, alguma mudança genética, alguma mutação genética, as mutações genéticas são responsáveis por isso, ok? Fez com que surgissem girafas com pescoços maiores, diferentes tipos de girafas. Então, alguma coisa aconteceu e a girafa se desenvolveu um pouco mais, e você tinha girafas que eram normais, vamos dizer assim, com pescoços menores, e girafas que sofreram alguma mutação que desenvolveram pescoços maiores.
né? Certo momento da existência das girafas na Terra, a comida ficou escassa e faltou alimento. Então, as girafas de pescoço comprido elas se alimentavam de vegetação alta e vegetação rasteira. E as girafas de pescoço curto se alimentavam somente de vegetação rasteira. E essa vegetação foi ficando mais escassa, e as girafas que se adaptaram melhor, que tinham mais possibilidade de se alimentar, sobreviveram. E as girafas que não tinham muitos recursos, ou seja, só tinha vegetação rasteira, morreram. Então elas se adaptaram, alguma mutação aconteceu e elas a espécie se adaptou à situação. Não é um indivíduo, isso não acontece num momento, acontece em milhares de anos essa mudança. Então ela se adaptou àquela nova situação. Ok? Vamos ver algumas coisas sobre o Lamarck, algumas coisas das teorias do Lamarck e do Darwin. Ó. O Lamarck. O meio cria as necessidades que levam a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Ok? As novas características são conseguidas através do uso e desuso dos órgãos, do órgão. As características são transmitidas aos descendentes, ok? Olha o estudo do Darwin. O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentem determinadas características vantajosas. Na população existem certos indivíduos que apresentam essas características vantajosas. Os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais. Eles transmitem essas características aos seus descendentes. Então, por exemplo, a girafa, no caso da girafa, ela sempre os descendentes delas já nasciam com o pescoço mais longo, mas não é porque ela esticou o pescoço, e sim porque aconteceu alguma mutação genética que fez ela ter um pescoço maior, ok? Isso proporcionou que ela se adaptasse, ela conseguisse se adequar ao meio ali que ela estava, ok? Mas algumas informações da teoria da seleção natural. Então, a teoria da seleção natural é a teoria aceita hoje, e a teoria, cientificamente falando, é a que melhor explica como é que tem essa biodiversidade gigante e essa diferença de espécies e as adaptações que surgem. Então, por exemplo, no caso de um leão, por exemplo, o leão, ele, quanto mais forte ele é, mais ele consegue caçar, mais ele consegue ter fêmeas, né, correr atrás das fêmeas, vencer em batalhas com outros leões, né, ele tem agilidade. Então isso faz com que os mais fracos morram em combates, ou por falta de alimento, ou porque as fêmeas eles não atingem as fêmeas. E aí os leões mais fortes vão passando seus genes mais fortes para futuras gerações. Isso é bem importante para a evolução das espécies, ok? Então, a mesma espécie ela apresenta variações, ok? Então, apenas alguns descendentes chegam na fase adulta. Tá? Isso é bem importante a gente saber da teoria da seleção natural de Darwin. Né? O número de indivíduos de uma espécie é mais ou menos constante ao longo de algumas gerações, tá? Então eles não mudam muito. Os seres humanos é muito exceção da regra, tá? Mas as espécies de modo geral elas têm quantidades de indivíduos constantes. A luta pela sobrevivência na luta pela sobrevivência, poucos indivíduos podem atingir a maturidade. Também é uma exceção para os seres humanos, né? A maioria dos outros animais, muitos deles morrem na luta pela sobrevivência, na luta por alimento ou fugindo de predadores. E aí sempre os mais fortes vão ficando. Isso vai deixando a espécie mais saudável, mais adaptada com a situação. Variações favoráveis deixam mais chances de sobrevivência. Então, se você tem um clima, comida, alimentação, isso ajuda a deixar mais descendentes. Ao longo do tempo, os organismos se adaptam melhor. Então, um outro fator que é bem importante. O tempo vai passando e os indivíduos daquela espécie se adaptam melhor a determinadas situações, ok? Depois disso veio outros estudos, né, como o de Mendel, por exemplo, que começou a analisar um pouco mais os genes, né, e hoje em dia a gente tem um avanço muito grande de características genéticas, de estudo genético, estudo de DNA, para conseguir analisar e comparar as semelhanças e as diferenças entre várias espécies de seres vivos para a gente comparar o grau de parentesco, né? Descendência, é bem importante isso, ok? Vamos falar de espécies e especiação. Tá? As espécies, a gente tem vários conceitos de espécies, né? Mas o que é mais importante da gente saber é que indivíduos de uma mesma espécie eles são capazes de se reproduzir e eles vivem isoladamente em relação a outra espécie. Tá? Então, assim,
É, isoladamente, assim, eles podem conviver juntos, tem espécies que convivem juntos, mas se eles isoladamente no sentido de reprodução, né, eles se reproduzem entre eles. Se um indivíduo de uma espécie cruzar com um indivíduo de uma outra espécie, normalmente acontece, tem os animais híbridos, né? Normalmente eles são estéreis, né, eles não têm fertilidade, eles não conseguem dar sequência àquela espécie mista, àquela espécie híbrida, ok? Então a característica bem importante é que eles têm características de se reproduzirem dentro da mesma espécie e gerar descendentes férteis, ok? E a especiação é o processo evolutivo que as espécies se formam. Tá? Então vamos entender aqui, tem um quadrinho aqui bem importante para a gente entender. Vamos pensar um determinado inseto. Não sei se eu escolhi bem aí, escolhi um parecido com uma barata aí, não sei se atrai a atenção da maioria aí, né? Talvez não, né? Se eles forem separados por algum fator, por exemplo, um grupo de baratas vai viver num determinado local, primeiro elas eram um grupo só, ok? E aí elas se dividiram em dois por algum motivo, então não importa o motivo, pode ser um motivo natural, pode ser causado pelo homem, pode ser pela migração delas para um lado e para o outro. Então elas se dividiram em dois grupos, ok? Dentro dessas baratas aqui a gente tem baratas de vários tipos, tem barata mais escurinha, mais clara, um pouco mais esverdeada, ou um inseto qualquer, né? Barata esverdeada nem sei, né? Mas um inseto qualquer um pouquinho mais esverdeado e tal. Aí aqui elas se dividiram em dois grupos. Nos dois grupos eles eram homogêneos, tá? Então você tinha, na verdade assim, né? Eles têm indivíduos heterogêneos no meio, assim, mas são um grupo mais ou menos homogêneo, né? A quantidade, eles são muito parecidos. De vez em quando, dentro de um grupo, nascem indivíduos diferentes. Então vamos supor que de vez em quando aparecia aqui dentro desse inseto aqui, eles são marronzinhos, de vez em quando aparecia um inseto verde no meio. Tá? Só que eles viviam todos numa região de terra, por exemplo. Aí os predadores, eles observavam esses insetos verdes, eles ficavam mais em evidência. E aí os predadores comiam esses insetos verdes. E aí sobravam sempre, na grande maioria, insetos marrons. Na divisão, quando esses grupos se dividiram, se afastaram e ficaram isolados, né, como a questão das espécies, aí eles ficaram isolados, né, um grupo continuou se desenvolvendo em solo mais de terra, mais tendendo para a cor marrom, e um grupo começou a se desenvolver numa vegetação mais esverdeada, assim, com folhas, né? E aí o que acontece? Aqui, né, como eles estavam vivendo na terra e eles são marrons, os que apareciam, que surgiam, que eram verdes, eles ficavam em evidência para os predadores. Então eles desapareciam, os predadores comiam. E aí você não tinha descendentes verdes, né? Os que viviam em grama, por exemplo, em vegetação, os marrons ficavam mais em evidência para os predadores e eram comidos mais fácil e serviam mais de alimento para os predadores. Então esses marronzinhos aqui eles acabavam morrendo e não gerando descendentes. Então quem gerava descendente aqui eram os verdes, quem geravam descendentes aqui eram os marrons. Depois de um período muito grande, a gente tem duas espécies diferentes, uma espécie de insetos aqui bem esverdeados e uma espécie de insetos aqui bem marronzinhos, justamente porque eles se adaptaram à situação. Cada indivíduo vai ter consciência disso? Não, ele não tem consciência disso. É o meio ambiente que faz essa adaptação para eles, ok? Esse processo é chamado de especiação, é a criação de uma nova espécie, ok? Essas são as teorias, então, que são aceitas, e a teoria de Darwin da seleção natural, ou seja, o meio ambiente, ele seleciona os indivíduos melhores e vai adequando as espécies às situações de acordo com o que elas enfrentam, ok? Até mais!